Gente boa do canal, vamos para mais uma videoaula. Conforme pedido aí no Face oficial do canal, teve uma gatinha aí que pediu sobre SMV da Marinha 2019. O canal nosso é esse daqui, ó. Nirvana Atômico. Porrada de vídeos aí, ó. Agora, eu comecei com vídeos ASMR. O que é isso, meu queridão? São vídeos para relaxamento, vídeos para descansar e relaxar. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz, eu vou colocar todos os vídeos no canal. Como esse foi o primeiro, ficou bem amador, assim, bem simples. Nos próximos vídeos eu utilizarei um material mais profissional. Bacana? Observe que embaixo de cada vídeo, especialmente as videoaulas, eu vou encontrar um link. Olha aqui, link do Nirvana Atômico, onde tem todo o material para você baixar e treinar, estudar. Também tem a página oficial do Nirvana Atômico no Face. Por aqui a gente conversa, discute sobre as videoaulas. E aqui eu tenho o meu Instagram, com as minhas baboseiras pessoais. Tá aí. Se você quiser me seguir, será um prazer. Bora estudar? Observe que esse concurso é bem tranquilo. Ele mistura várias coisas. Eu peguei essas questões dos últimos 2 concursos aplicados pela Marinha. Eu vou deixar abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, os links para você recordar a matéria que está sendo falada aqui neste vídeo. Número 1. Leia a frase abaixo. Carlos é trabalhador. Gente, eu botei esse Carlos aqui porque eu retirei direto do site lá, tá? Não é para imaginar que sou eu, não. Carlos é trabalhador, ao passo que seus irmãos não gostam de trabalhar. Assinale a opção em que o significado da locução destacada está indicado corretamente. Esse trecho aqui, que está destacado, tem a função de Carlos é trabalhador. Seus irmãos não gostam de trabalhar. Ao passo que gera um contraste entre a situação 1 de um indivíduo que trabalha e a situação 2 dos indivíduos que não gostam de trabalhar. Resposta correta, letra E. Contraste. Vamos entender as outras letras. Quando ele fala de tempo, ele sugere a opção tempo, quais seriam as palavrinhas que eu poderia usar para gerar a ideia de tempo? Desde que, logo que, assim que, especialmente a palavrinha quando. Letra B, exclusão. Na exclusão, é interessante notarmos aqui que eu também posso ter a ideia de alternância, ou seja, entre um ou outro. Na concessão, eu tenho embora, apesar de, ainda que. Na proporção, à medida que, à proporção que, e o contraste, que é a resposta correta nossa aqui, é também conhecido como conjunção adversativa. Portanto, a matéria a ser estudada aqui está em conjunções, especialmente as conjunções coordenativas. Deixarei
um link na descrição do vídeo para você rever essa matéria. Número 1, portanto, perguntou qual era a utilidade desse lance marcado aqui, desse trecho marcado aqui. Fulano é trabalhador, seus irmãos não gostam de trabalhar. Ao passo que foi utilizado com o sentido de contraste. Número 1, letra E. Número 2, marque a opção em que a frase está correta, de acordo com as regras de concordância. Matéria, vamos botar aqui embaixo, concordância nominal e concordância verbal. Geralmente, quando vamos estudar concordância, estudamos as duas. E falo mais, quando estudamos concordância, eu gosto de dar uma puxadinha e chegar até a regência verbal. É interessante. Dá um link legal isso aqui. Letra A. Só 3% da plateia pagou o ingresso. Só 3% da plateia pagou ou só 3% da plateia pagaram? Ora, neste caso, quando a porcentagem ou a fração vem seguida de um adjunto adnominal, o verbo vai concordar ou com o numeral ou com a especificação. Então, eu posso colocar pagaram e posso colocar pagou. No caso aqui, eu estou colocando pagou concordando com plateia. E se eu tivesse colocado pagaram, eu estaria concordando com a porcentagem 3%. Correta é a letra A. Vamos resolver as outras. Letra B. Estes automóveis são tais qual aqueles outros. Errado. Aqui, ó. São tais quais aqueles outros. Letra C. Aqueles meninos parecem estarem desatentos. O erro está aqui, porque aqui deveria ser parecem estar. O segundo fica no infinitivo, estar, e o primeiro será flexionado na terceira pessoa do plural. Quais são as pessoas? Recordando, eu tenho 3 pessoas na conjugação verbal. Eu repito isso porque isso gera uma pequena dúvida. Observe, 3 pessoas para o singular, eu, tu, ele, e 3 pessoas para o plural, nós, vós, eles. Quando eu falo que o parecem está na terceira pessoa no plural, ele está com o eles ou elas. Aqui também é ela, ó. Qual é a dúvida que isso poderia gerar? Já vi isso em concurso. E a seguinte dúvida: não podemos falar que na conjugação, na flexão verbal, eu utilizo 6 pessoas. Na realidade, eu tenho apenas 3. São 3 pessoas para o singular e 3 pessoas para o plural. Parecem está na terceira pessoa do plural. E estarem deveria estar no infinitivo. Como é que funciona no infinitivo? Assim, estar. Letra D. A série primeira e segunda são as mais difíceis. Errado. Eu estou falando primeira e segunda. Então, eu deveria colocar as séries. Letra E. Os acordos australo-chineses já foram assinados.
O erro está aqui. O primeiro deve ficar no singular. Somente o segundo pluraliza. Correto? Número 2, ficou a letra A. O que a gente vai estudar? Concordância nominal. Marquei aqui. Dá uma passadinha pela verbal. E se tiver cabeça na hora, dá uma beliscada na regência verbal também. Número 3. Em que opção a forma verbal destacada foi empregada de acordo com a norma padrão? Letra A. Quando eles proporem. Errado. O correto é propuserem. Letra B. Acredito que pulirei meu carro. O verbo é polir ou polir? É polir. Então ficará polirei. Mamãe quer que nós ceiemos. É ceemos. Surgiu um i a mais ali. Letra D. Era preciso que eles reouvessem. E letra E, Angélica antevira. Essa aqui está correta. Agora vamos ler novamente as letras. Quando eles, consertando, propuserem algo aceitável, podemos conversar. Então vamos marcar aqui, ó, o que deverá ser mudado. Acredito que polirei meu carro no próximo fim de semana. Letra C. Mamãe quer que nós ceemos à meia-noite, em ponto, no Natal. Letra D. Era preciso que eles reouvessem logo os documentos perdidos. A letra E, que não houve modificação porque é a letra correta, ficou Angélica antevira que seus amigos sairiam sem ela anteontem. Portanto, número 3, letra E. E qual matéria vamos estudar para esta questão? Essa daqui, ó. Conjugação verbal. Lá no canal, conforme o link que eu vou deixar aí, você vai encontrar uma tabela em branco, lá só com a disposição dos tempos e modos verbais. Quais são os tempos? Pretérito, que é o passado, presente, que é o agora, e futuro, que vai acontecer. E quais são os modos? Eu tenho o modo indicativo, que é a certeza, o subjuntivo, que é a dúvida, e o imperativo, que é a ordem. Depois eu tenho as formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio, o particípio. Você vai encontrar essa matéria lá, inclusive uma tabela muito bem elaborada. Mas leia isso aqui comigo. Não existe regra para a conjugação de um verbo irregular. Em alguns verbos irregulares, as alterações ocorrem apenas nos radicais. Em outros, as alterações ocorrem apenas nas terminações. Em alguns casos, as alterações ocorrem tanto nos radicais como nas terminações. Ser classificado de verbo irregular não significa que todas as suas formas conjugadas sejam irregulares, sendo possível que haja formas conjugadas de verbos irregulares que se encaixam nos modelos de conjugação regular. Em outras palavras, nós não conseguiremos decorar nenhuma regra para a conjugação do verbo irregular. O que a gente precisa fazer é praticar. Então vai lá, baixa essa tabela, exercite a conjugação verbal, trabalhe com verbos irregulares. Há uma videoaula onde eu vou explicar detalhadamente o radical, as terminações. Através das terminações, você vai descobrir, você vai entender também aquela análise sintática do sujeito oculto
ou desinencial. As terminações são as desinências, que acusam a pessoa, que acusam o modo, acusam o tempo, que pode ser a desinência modo temporal ou número pessoal, tá? Não é aqui que eu vou explicar, mas está aí embaixo, é só você clicar e estudar. Portanto, amigão, prática. Esse aqui não tem regrinha para nos salvar. Prática. Número 4. Que a palavra foi formada pelo mesmo processo que o vocábulo couve-flor? Temos aqui 5 opções. Primeiramente, vamos entender como foi formada a palavra couve-flor. Eu tenho a união das palavras couve mais flor. Daí, eu vou observar que eu não perdi nenhuma letrinha. Ficou couve-flor. Eu não perdi o E, não perdi o F. Ou seja, eu apenas uni essas palavras e botei um hífen aqui no meio. Esse processo é chamado de justa posição, porque ela é justa. Ela não perde nenhuma letrinha. Ela é justa. Qual dessas palavras aqui embaixo foi formada pelo mesmo processo, ou seja, pelo processo de justa posição? Letra A, mal me quer. A palavra mal mais me mais quer. Opa, eu tenho então uma palavra formada pelo mesmo processo, justa posição. Por quê? Porque eu não perdi nenhuma letrinha. Olha aqui. O L encaixou com o M, o E encaixou com o Q e ficou mal me quer. Também não perdi nenhuma letra. Então, é a letra A. Seria a palavra embora? Embora foi formado assim, em mais boa mais hora. Eu vou observar que quando eu vou unir o em mais boa, o M mais o B estão preservados. Aqui, ó. Mas o A com o H, esse H sai, esse A sai, um dos Os sai, então eu vou ter uma perda de letrinhas. Esse processo é chamado de aglutinação. Não é justa posição, é aglutinação. Burocracia. Como foi formada a palavra burocracia? Ela possui 2 elementos de línguas diferentes. Olha só. Buro, que é francês, e cracia, que é grego. Então, é formado através de hibridismo. Próximo, anglicismo. A palavra anglicismo, ela vem da língua inglesa. Ela foi introduzida no nosso idioma, retirada da língua inglesa. Então, é um estrangeirismo. E circumpolar, eu tenho a seguinte formação. Eu pego o pedaço circum e coloco ao lado do polar. Esse circum significa um movimento em torno de, ao redor de. Como eu coloquei antes do polar o circum, essa palavra foi feita através da prefixação. Correto? Então, somente a letra A foi formada por justa posição, que é a mesma formação da palavra couve-flor. Não perdi nada, uni 2 palavras diferentes, justa posição. Se eu perder, em boa hora virou embora, aglutinação. 2 elementos de línguas diferentes, hibridismo. Ou elementos de línguas diferentes, hibridismo. O anglicismo eu peguei da língua inglesa e comecei a utilizar, então estrangeirismo. Circumpolar, eu peguei o início aqui e a palavra já existia, polar. Esse
prefixo gerou a prefixação. Vou deixar o link sobre processos de formação de palavras. É uma matéria muito simples, muito gostosa de se estudar. E aí a gente vai entender realmente como são formadas as nossas palavras. Número 4, letra A. Número 5. Assinale a opção em que o emprego do pronome oblíquo átono está de acordo com a norma padrão. Vamos destacar pronome oblíquo átono. Lendo as propostas. Faz bastante tempo que não lhe vejo. Então, esse lhe é o pronome oblíquo átono. Letra B. Quando encontrei-lhe. Marcar também. Estava em paz. Teria enganado-me facilmente sem sua ajuda. Esse me. Marcar. Em se tratando de futebol, abstenho-me. Esse se. E esse me aqui também, ó. O tenho em grande conta, meu amigo. O. Agora vamos analisar. Primeira situação, letra A. Faz bastante tempo que não tralalá. O verbo ver, ele apresenta qual transitividade? Quem vê, vê alguém ou vê alguma coisa. Perguntas. Viu o quê? Essa é uma pergunta para um verbo transitivo direto. Portanto, ele não aceita o lhe. Esse lhe aqui está errado. Seria, faz bastante tempo que não o vejo. Então, a letra A está errada. Letra B. Quando encontrei-lhe. Mesma coisa. Quando, tralalá, verbo. Encontrar. Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Encontrou quem? Encontrou o quê? Trata-se, então, também de um verbo transitivo direto. Vou colocar aqui em cima, porque eu esqueci. Ver o que e viu quem. Agora está completo. Se é um verbo transitivo direto, não aceito lhe, porque o lhe pertence ao verbo transitivo indireto. O lhe significa a ele ou a ela. Observe que eu tenho uma preposição aqui, e preposição é coisa do objeto indireto. Então, pertence ao verbo transitivo indireto. Voltando. Teria enganado-me facilmente sem sua ajuda. Observe que o verbo teria, ele está conjugado no futuro do pretérito. Portanto, nesse caso aqui, eu não posso colocar esse me como ele está. Agora eu vou adotar uma outra linguagem, ok? Aqui, esse teria, ele deveria ser ter-me-ia. É um caso de mesóclise. Voltando aqui na letra A. Qual que é a condição desse lhe aqui? Está sendo utilizado como próclise do verbo ver. Porém, essa próclise utilizou o pronome oblíquo átono errado. Na letra B, esse lhe estava ao lado do encontrei, depois do encontrei. É um caso de ênclise. Não pode ser o lhe por causa do verbo transitivo direto. Na letra C, esse me configura uma mesóclise, ou seja, ele deve vir
no meio da conjugação, no meio da flexão verbal. Então, isso aqui é um caso de mesóclise. Letra D. Em se tratando, aqui vai uma dica. No caso de gerúndio, o que é gerúndio? Ando, endo, indo. Andando, vendendo, curtindo. Eu tenho essa terminação aqui, olha. Observe que ando, endo e indo configuram o caso de gerúndio. Como é gerúndio, ele atrai o pronome oblíquo átono. Tratando, puxou-se. Então, a próclise aqui está correta. Quando eu tenho um caso de gerúndio, mais esse em, esse se deve ficar no meio. Abstenho-me. É me abstenho ou abstenho-me? No caso aqui, o me, ele está sendo usado como uma ênclise. Tá certo? Jamais poderia ser próclise. Não poderia ser assim. Me abstenho. Porque após a pontuação, só pode ocorrer a ênclise. Os dois pronomes estão corretos. Letra E. O tenho em grande conta, meu amigo. Esse o inicia a oração. Regra: jamais inicie uma oração ou período simples ou composto com um pronome pessoal do caso oblíquo átono. O certo seria tenho o em grande conta e não o tenho. Aqui foi usada a próclise e o correto seria usar a ênclise. Voltando ao original. Portanto, ficou a letra D. E qual matéria vamos estudar? Transitividade verbal, porque aqui eu tive um verbo transitivo direto, Eu precisei explicar um lance do verbo transitivo indireto, então eu preciso saber transitividade verbal. E próclise, ênclise, mesóclise. Tá certo? Número 5, letra D. Número 6. Assinale a opção em que a colocação dos termos na frase encontra-se na ordem direta. Vamos ler. Simples e asseadas eram as roupas que ela usava. Como é que eu vou fazer isso aqui? Qual matéria utilizar para resolver isso aqui? A grande jogada é voltarmos à análise sintática para identificarmos o verbo. Através do verbo, nós descobriremos a localização de todos os termos. Qual é a ordem direta? É essa daqui, ó. Sujeito, depois vem o verbo, depois o complemento do verbo, que é o objeto. Frequentemente, encontraremos períodos em que a análise sintática estará invertida. Letra A. Simples e asseadas eram as roupas. Verbo. Eram que ela usava. Verbo. Vou marcar esses dois verbos aqui, então. É um período composto porque eu tenho dois verbos separados por um que. Esse que tem a função de pronome relativo. Não é essa matéria, mas eu só estou falando. Quem é que, ou que é que eram simples e asseadas? As roupas. Então, isso aqui está na ordem invertida, está na ordem indireta. A ordem direta seria: as roupas eram simples e asseadas. Esse que ela usava poderia ser colocado aqui dentro, olha. Vou tirar uma cópia.
Vou colocar aqui. Eu botaria aqui uma vírgula, né, para fazer uma oração subordinada adjetiva explicativa, aí é outro blá blá. Não tem muito a ver com essa matéria nossa aqui não. Então, a letra A está errada, porque o sujeito, as roupas, vem depois do verbo. Então, vamos marcar a letra A como errada. Letra B. Esconde-se o sol, crescem as nuvens, cai a chuva fina. Será que dá para a gente entender por aqui? Observe. O sol se esconde. Deu para entender sem matéria? As nuvens crescem. A chuva fina cai. Percebeu? Vamos voltar aqui, olha. Sujeito, verbo, objeto. O sujeito precisa vir antes do verbo para configurar a ordem direta. Se não for assim, é uma ordem indireta ou ordem invertida, chamada inversão sintática. Repetindo então, o sol se esconde, as nuvens crescem, a chuva fina cai. Letra B está errada. Letra C. Vamos marcar aqui os verbos, né? Como a gente fez na letra A. Só para a gente ter aquela referência. Letra C. Nenhum de nós deverá repetir palavras tão rudes e injustas. Temos aqui dois verbos formando uma locução verbal. Quem é que deverá repetir palavras tão rudes e injustas? Nenhum de nós. Olha o sujeito antes da locução verbal. Correto. A letra C é a letra correta, porque eu tenho sujeito, verbo representado pela locução verbal e o complemento verbal, conforme o desenho feito aqui. Sujeito, verbo e objeto. Letra D. Ainda doíam-lhe nos pés as pisadas dos jogadores adversários. Doíam é o nosso verbo. Que é que doíam? As pisadas dos jogadores adversários. Opa! Vamos marcar essa como errada e vamos entender o que está acontecendo aqui. As pisadas dos jogadores adversários ainda doíam-lhe nos pés. Então essa está realmente invertida. Olha o sujeito aqui. E letra E. A disciplina devemos todas as nossas conquistas profissionais. Vamos encontrar o erro. Sujeito oculto atrás do verbo. Então deveria ser: devemos todas as nossas conquistas profissionais à disciplina. Verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo. Número 6 ficou a letra C. E qual matéria estudaremos? Análise sintática, com grande atenção para o verbo, e transitividade verbal. Número 7. Assinale a opção correta quanto à classe gramatical do termo destacado na frase. Diante do perigo, ele ficou feito uma estátua. Ora, qual é a matéria disso? É que nós vamos fazer, hein? Primeiro, eu preciso de uma leitura crítica. Vamos ler isso daqui como se eu estivesse falando para alguém na rua. Eu passo perto de uma pessoa e falo assim: mano, diante do perigo, seu amigo ficou feito uma estátua. Agora eu vou falar mais rápido, porque na rua a gente fala assim, mais rápido. Mano, diante do perigo, cara, o camarada ficou feito uma estátua. Observe que a palavra feito, ela deixa de ser um verbo para se tornar outra coisa. Vamos substituir aqui. Diante do perigo, ele ficou como uma estátua. Ficou parecido com uma estátua.
Ele ganhou o aspecto de uma estátua. Ele se comportou como uma estátua. Então, agora eu posso analisar. O como, ele exerce a função de conjunção. Tem mais. Classificação completa dela para a gente procurar na matéria para estudar. É uma conjunção coordenativa comparativa. Vamos estudar as conjunções, as coordenativas e as subordinativas. Bacana? Tenho 3 videoaulas sobre esse tema, inclusive diferenciando conjunções das preposições, tá? Número 7, letra C. Número 8. Em que opção a frase está escrita de acordo com a norma padrão? O que quer dizer com isso, hein, norma padrão? Surpresinha pra gente aqui, ó. A empresa que eu trabalhava demitiu muitos funcionários. Eu li rapidamente. Mas quando vamos analisar o período com mais detalhes, uma leitura mais atenta, mais pausada, eu observo que a empresa, de um lado, que trabalhava, parece que deu aqui um efeito ambíguo. A empresa está trabalhando. E o correto não é isso. Ele quis dizer que a empresa em que trabalhava, ele trabalhava na empresa. Então, o verbo trabalhar, ele rege a presença da preposição em. Portanto, a letra A está errada. Por que ela está errada? Porque sem esse em, nós teremos uma oração com uma grande ambiguidade. Eu não sei se o camarada trabalhava na empresa ou se era a empresa que estava trabalhando. Por causa dessa preposição em, nós perdemos a norma padrão. Letra B. Essa é uma idade maravilhosa. Onde? Espera aí. Onde você descobre a vida? Esse onde aqui dá ideia de lugar. Está errado. Não posso usar o onde. O correto seria: essa é uma idade maravilhosa na qual, na idade, você descobre a vida. Então, esse onde aqui está errado. Vou marcar esse onde e vou marcar esse que aqui também, ó. Letra C. Este é o autor a cuja obra me referi naquele artigo. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Se referiu a quê? A cuja obra. A letra C está correta. Por quê? O verbo referir rege a preposição a. E ele foi devidamente utilizado neste período. Letra D. O sentimento no qual ela demonstra por mim é sublime. Poxa, o sentimento no qual ela demonstra é o sentimento o qual ela demonstra. Não é no. Ela vai demonstrar alguma coisa, vai demonstrar o quê. Então, esse no não pode ser utilizado. E a letra E, ela lembrou de que o aniversário do seu irmão é hoje? Muita atenção aqui. Aqui está errado porque, se eu usei essa preposição aqui, eu tenho que usar um lancezinho aqui. Olha como é que funciona. Ela se lembrou de que. Agora funcionou. Também estaria correto. Ela lembrou algo. Não tenho preposição aqui, não tenho lancezinho aqui. Tenho preposição aqui? Tenho. Então eu preciso desse se. Simples a explicação, né? Mas precisamos da seguinte matéria.
Transitividade verbal, regência verbal. A letra E e a letra D também estão incorretas, pois não estão de acordo com a norma padrão ou norma culta. Número 8, letra C. Número 9. Assinale a opção em que a concordância verbal está correta, tendo em vista a norma padrão. Concordância verbal é a nossa matéria. Letra A. Tu e eu comparecerão à reunião mais tarde. Correto ou errado? Errado. Quando eu me incluo num sujeito e o sujeito passa a ser composto, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Tu e eu, nós. Então, tu e eu compareceremos. Vamos marcar a letra A como a resposta errada. Letra B. Soou 10 horas assim que chegamos à igreja. No caso aqui de soar, de bater, 10 horas soaram. A letra B também está incorreta, vamos corrigir aqui. Soaram. Letra C. Memórias póstumas de Brás Cubas me encantam. Errado, porque eu não tenho um artigo definido pluralizado aqui, ó. As memórias póstumas de Brás Cubas, referindo ao livro. Eu tenho somente esses nomes pluralizados que se referem a um único livro. Se tivesse aqui as memórias, seria me encantam. Como eu não tenho o artigo pluralizado, esse me encantam deveria ficar me encanta. Então, vamos botar aqui encanta, que seria a concordância correta. A letra C também está errada. Letra D. Foi eu que lhe enviei os documentos para análise. Foi eu ou fui eu? Para concordar com eu, fui eu. A letra D também está errada. E, por fim, a letra E. Ela é uma das raras pessoas que escreve desse modo. Que escreve desse modo vai concordar com ela é uma. Ela é uma que escreve desse modo. Concordância está correta. Vamos marcar e vamos ver qual matéria precisamos estudar. Concordância verbal, vou botar mais. Regência verbal, e já que você vai estar nesse ritmo de concordância e regência, dá uma passadinha lá na concordância nominal. Número 9, letra E. Número 10. Em que opção se encontra um exemplo de uso exclusivamente denotativo da linguagem? Denotativo. O que é denotativo? Denotativo vem de dicionário. Denotativo, vamos botar aqui, é igual a dicionário. Ou seja, é a verdade. O outro se chama conotativo, que é a mentira, que é a figura de linguagem. Vamos botar isso tudo aqui. Vamos à leitura. Letra A. Toda unificação que pretenda arejar as regras de uso da língua deve ser sempre bem-vinda. Eu consigo arejar uma regra? Eu consigo arejar meu quarto, arejar minha sala, arejar o banheiro, mas arejar regra não tem jeito. Então essa letra A, ela traz um uso conotativo. A letra A está errada. Por que uso conotativo? Eu não consigo arejar as regras. Isso aqui é uma maneira que eu utilizei para expressar aquilo que eu quero falar através de uma figura de linguagem. Letra B. O novo acordo, que regula a representação escrita da língua,
incide apenas sobre a roupagem das palavras e as notações léxicas. Eu posso falar que a palavra tem roupa? Será? Eu tenho roupa para sair, eu tenho roupa para usar em casa, eu tenho roupa para ir para a praia, mas roupa para as palavras não posso. É um efeito conotativo. Letra C. A língua portuguesa é um bem precioso, que une povos que o mar separa, mas que a afetividade aproxima. Observe que nessa letra C, eu não tenho, como as letras A e B trazem coisas assim que já pulam nos nossos olhos, como arejar as regras, roupa de palavras. A letra C, ela traz um outro tipo de figura de linguagem, onde eu tenho o mar separa de um lado e a afetividade aproxima de outro lado. Eu vou deixar aí o link para a gente estudar essa matéria, porque não dá para explicar só por aqui. Quando eu tenho duas ideias contrárias que se suportam, é uma antítese. E eu sempre falo, se não tiver antítese para marcar na prova, marque a mais próxima, que é o paradoxo. Na letra C, eu tenho efeito conotativo através da antítese, ou paradoxo, se não houver antítese. Letra D. As palavras usadas pelos falantes em cada país constituem um imenso e inesgotável manancial de termos, com origens muito diversas. Eu posso falar que os termos nascem nesse imenso e inesgotável manancial, porque manancial é uma fonte de água, é uma reserva de água, uma nascente de água. Água não tem nada a ver com termos. Vamos marcar aqui, se não tem nada a ver, foi usado o efeito conotativo, ou uma figura de linguagem. Letra E. Alguns pronunciamentos divergentes sobre a nova ortografia tornam oportuna a reiteração de alguns aspectos que a caracterizam. Lendo novamente. Alguns pronunciamentos divergentes sobre a nova ortografia tornam oportuna a reiteração de alguns aspectos que a caracterizam. Note que, durante a leitura, eu não percebi nenhuma transgressão à norma culta, ou eu não percebi nenhuma fuga da língua denotativa. Eu quero falar na letra E exatamente o que está escrito, sem interpretação. A letra E não precisa de interpretação. As letras A, arejar, B, roupagem, C, separa e aproxima, D, manancial de termos, as letras A, B, C e D precisam de interpretação. Portanto, a letra E é a letra correta. Figuras de linguagem, e faremos também exercícios sobre figuras de linguagem. Os vídeos estão próximos. Trazem a mesma matéria. Número 10, letra E. Número 11. Assinale a opção em que a palavra destacada foi corretamente acentuada. Letra A. Devemos procurar apoio. Apoio. Usava esse acento, chamado acento diferencial, para a outra palavra, apoio, que é do verbo apoiar. Não se usa mais, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, essa aqui está errada. Letra B. Manteve o braço na tipóia. Vamos ver como faz a divisão silábica da palavra tipóia. Ti-poi-a. Eu não acentuo ditongo de palavras paroxítonas. Olha aqui, tem um ditongo, ou seja, duas vogais juntas. Eu não vou acentuar esse ditongo porque não existe essa regra. O certo seria tipóia sem o acento agudo.
Vamos ver aqui. O que é um acento agudo? Esse acento aqui, ó. Isoladamente, o contrário do acento agudo, acento grave, indicativo de crase, é esse aqui, ó. Isoladamente, e a observação na frente, indicativo de crase. O que é crase? A mais A. Letra C. Nem todos os heróis da guerra foram condecorados. Heróis. Como funciona a divisão silábica? Heróis. É uma palavra oxítona terminada em ditongo aberto. Ditongo, duas vogais. Eu acentuo os ditongos abertos das palavras oxítonas, terminadas em ditongos, obviamente. Então a letra C está correta. Letra D. Não convém levar as crianças para a festa na praia. A pergunta é: que não convém? Então esse convém não é pluralizado. Ele deve ficar no singular. Singular assim, plural assim. Então, por causa do acento, o acento circunflexo está errado. Eu deveria usar o acento agudo. E a letra E. Os meninos abandonados foram conduzidos ao juizado. Juizado. E ali está acentuado incorretamente. Quem leva o acento ali é a vogal I. Vamos fazer a divisão silábica. Ju, I, za, do. Se eu falei za, juizar, é uma palavra paroxítona e não proparoxítona, como foi a proposta aqui. O que vamos estudar? Acentuação gráfica e ortografia. Pronto! Terminamos 11 questões para o concurso 2019 para o Serviço Militar Voluntário da Marinha. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí para baixo. Alguma sugestão, pode escrever, fica à vontade. Se puder, meu querido, divulgue o canal, passe a ideia para frente. Estou agora com os vídeos ASMR. Cada semana tem um vídeo diferente, relaxamento, descanso mental. Então, se você puder, divulga para nós o canal. Pode crer? Meu mano, muito obrigado pela companhia, pela confiança. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!